Dia Mundial dos Desbravadores, crianças de 10 a 15 anos. E quando eu me sentei para preparar essa mensagem, eu me deparei com uma grande dúvida. E que para mim foi meio um déjà vu, porque eu já passei por esse tipo de dúvida. Nesse momento eu falei, cara, eu acho que eu já vivi isso daqui. Em alguma outra programação de desbravadores. Mas a dúvida que me veio primeiro à mente foi a seguinte: o que eu falo para eles? Só que para a gente saber o que vai falar, primeiro a gente precisa saber para quem a gente vai falar. Eu poderia falar para os adolescentes ou eu poderia falar para os pais. E depois de pensar bastante, eu cheguei a uma ideia, Deus me deu uma luz que eu acho que vocês adolescentes vão me agradecer por isso, ok? Vocês já viram um filme chamado De Repente 30? Já viram esse filme? Muito interessante. Qual é a ideia desse filme? Nesse filme, a atriz Jennifer Garner, ela é uma adolescente de 13 anos, ok? E ela, cansada da vida de adolescente, ela sonha em ser adulta, e ela deseja isso. Vocês que assistiram o filme, vocês lembram disso? E o que acontece? No dia seguinte, ela acorda e o desejo dela virou realidade. Ela acordou e de um dia para o outro, ela era uma mulher de 30 anos, só que com uma cabeça ainda de adolescente. E aí eu falei, tá aí, é isso que eu vou fazer. Só que o contrário. Aí eu pensei assim, eu vou falar com os pais, mas como se eu fosse um de vocês. O que eu diria para os meus pais, se eu pudesse voltar no tempo, ter a idade de vocês, mas com a cabeça que eu tenho hoje? Essa foi a ideia. E eu te digo uma coisa, foi difícil. Sabe por que foi difícil? Isso me exigiu muito tempo, mas eu me deparei com a dificuldade de aceitar algumas verdades que a gente não gosta de aceitar. Mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque eu me senti com 15 anos de novo. Então hoje vai acontecer isso daqui, ó, põe a próxima. Hoje vai acontecer o De Repente 15. Ok? A partir de agora eu não tenho meus 30 anos. Eu tenho 15. Então, o que vai acontecer em seguida é o seguinte. Normalmente nos sermões a gente vê pais falando para outros pais o que eles têm que fazer com os filhos. Hoje a casa vai cair. Porque hoje nós, adolescentes, nós que temos 15 anos, vamos dizer para eles o que eles têm que fazer com a gente. Fechou? Yes ou não yes? Não é yes, é yes. Tá? Fala direito. Cada ponto que eu for dizendo, eu vou confirmando com vocês, porque eu quero ter a certeza de que o que eu estou falando é realmente o que vocês falariam. Yes ou não yes? Yes. Então bora para frente, ok? E por que eu achei interessante fazer isso? Porque para alguns pais, esses podem ser os últimos dias onde vocês ainda conseguem influenciar os seus filhos. Para alguns pais, pode ser que ainda haja tempo para você fazer alguma coisa por eles. Eu vi outro dia uma definição muito interessante sobre adolescentes. A frase dizia assim: adolescentes, pessoas que sabem de tudo, culpam você de tudo e ainda precisam de você para tudo. E nós vamos partir da seguinte premissa, do primeiro pensamento, que diz assim: os pais às vezes acham que sabem tudo sobre seus filhos, mas não sabem. E os filhos muitas vezes sentem que os pais não entendem nada sobre eles, mas entendem. E qual é o segredo? É a gente encurtar essa distância. Bora para cima? Vamos lá? A partir de agora, eu tenho 15 anos.
o que eu ia dizer para os meus pais. Agora veja, preste muita atenção. Sabe por quê? Porque se enquanto eu for dizendo, você achar que quando você tinha 15 anos, você também falaria isso para o seu pai, há a grande possibilidade de vocês estar fazendo a mesma coisa para os seus filhos, entendeu? Entendeu? Eu não entendi bem, mas é alguma coisa assim. Vamos para cima? Primeiro, vocês me ajudem se eu estou fazendo bem o meu papel de adolescente aqui, tá? Primeiro, o que eu falaria para os meus pais? Eu, hoje, nos meus 15 anos, eu diria assim: nós queremos que vocês nos escutem. Yes ou não yes? Nós queremos que vocês nos escutem. A gente sabe que a gente fala demais. A gente sabe que o problema não está no que a gente fala. A gente sabe que muitas vezes o que a gente fala, vocês não dão importância. E vocês acham que os nossos assuntos, às vezes, são sem noção e meio desimportantes, mas esse não é o ponto. O objetivo não é a mensagem. A importância não está no que a gente fala, mas em receber de vocês o sentimento de que vocês estão ouvindo a gente. Hoje, nos meus 15 anos, eu diria para os meus pais: eu só quero que vocês me ouçam. Na adolescência, a nossa cabeça é cheia de dúvidas, de emoções, de sonhos, de medos, hormônio mudando o corpo, hormônio mudando a voz, hormônio pondo espinha na cara. Não é à toa que hormônio rima com demônio. Só que muitas vezes, quando a gente tenta falar as nossas dúvidas para os nossos pais, a gente recebe sermão e uma resposta automática. Yes ou não yes? Vocês estão vibrando com isso, eu sei. E aí vem a sensação de que não vale a gente compartilhar o nosso mundo com vocês. E aí sabe o que acontece? Nessa necessidade que a gente tem dentro de nós, a gente não recebe isso dos pais, mas a gente precisa, porque é uma necessidade. Então a gente vai buscar fora de casa. Vai buscar com amigos, vai buscar com influenciadores, vai buscar com pessoas muitas vezes não recomendadas, porque a gente não se sente escutado pelos pais. E pior, é que quando a gente faz isso, os pais dizem que a gente ainda faz más escolhas. Olha o depoimento de uma adolescente. Olha o depoimento de uma adolescente. Ela disse exatamente assim. Muitas vezes, quando eu vou falar com os meus pais, a resposta é pronta. Eu só queria que eles me entendessem, sem interromper. Eu estou dizendo como ela, porque a gente fala muito E na maioria das vezes, eu só quero um conselho, mas eu não consigo ser ouvida. E se tem alguém pensando assim, mas como é que a gente poderia mudar isso? A gente já traz a resposta. A resposta é a seguinte: aprendam a ouvir sem julgar. Escuta é cura. E sabe o que é mais engraçado? É que se a gente não faz isso, depois que a gente cresce e vira adulto, a gente paga uma psicóloga para escutar a gente. Uma frase para você pensar, para você refletir. Uma frase para você refletir. Quando você escuta, o outro tem o sentimento de existência e importância e que a sua voz tem valor. Agora imagine uma cena. Um filho chega em casa, chateado porque ele brigou na escola. E ele vai contar isso para os pais. Ele começa dizendo alguma coisa para o pai já vê. Eita, eu já te falei que você só faz amizade ruim. Pronto, travou. Sabe o que acontece? O adolescente se fecha e ele não consegue se abrir, porque quando ele vai tentar, ele se sente julgado e não ouvido. Pense na cena contrário.
O que seria o oposto? O filho brigou na escola, vai procurar o pai, e quando o pai percebe a noção do que o filho está dizendo, disse: filho, senta aqui, eu quero te ouvir. Me conta todos os detalhes, eu quero entender você. Só isso. Por mais que depois venha a correção, o filho vai ter o sentimento: meu pai me escutou, pelo menos ele me entendeu. Como mudar isso na prática? Separe tempo para escutar, sem celular, sem Netflix, sem pressa. Pratique a escuta do coração, não interrompa a gente, isso mostra importância. Valide nossos sentimentos, mesmo que eles sejam bobos. Diga: eu entendo porque isso te deixa triste. E se for necessário, corrija, aconselha. Mas primeiro, escuta a gente. Base bíblica para isso, Tiago 1,19. Todo homem, e quando fala homem não está se referindo a sexo, todas as pessoas, pois, sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Segunda coisa que eu falaria para os meus pais, hoje, com meus 15 anos. Segunda coisa que eu falaria para os meus pais hoje, no auge dos meus 15 anos. Eu diria assim: nós precisamos de paciência, não só de cobrança. Yes ou não yes? Eu sabia. A adolescência é um período de transição. Nós não somos nem criança, mas também não somos adultos. E quando vamos fazer algumas tarefas, a gente erra. A gente age por impulsividade e a gente vai forçar o limite de vocês até o máximo. A gente vai fazer isso. Mas isso não é maldade. Isso faz parte da maturidade, do amadurecimento. Cuidado para não exagerar nesses nossos erros. Imagine assim como se fosse um instrutor de autoescola, um professor que estivesse ensinando alguém a dirigir. E a cada erro que esse aluno fizesse ao dirigir, o instrutor olhasse e falasse assim: mas eu já te expliquei e você continua fazendo do jeito errado. Essa pessoa vai ficar com medo, essa pessoa vai ficar travada e ela não vai conseguir aprender. É a mesma coisa com a gente. Se a cada coisa a gente recebe uma bronca, se a cada situação a gente toma correção, a confiança vai desaparecer, a gente vai travar e a gente não vai conseguir crescer. Depoimento de um adolescente. Ela disse assim: eu queria contar para minha mãe, mas toda vez que eu tentava, ela já vinha com crítica e sermão. Aí eu aprendi a ficar calada. Frase para você pensar: a paciência abre portas que a cobrança fecha. A paciência abre portas que a cobrança fecha. Diz uma história que dois homens se encontraram. E um disse para o outro assim: olha, você não acredita. Outro dia eu assisti uma palestra e o cara que estava dando a palestra era um ateu. Ele não acreditava em Deus. E no meio da palestra, ele fez um negócio que todo mundo ficou assim meio desconfortável. Ele falou assim: olha, eu vou provar para vocês que Deus não existe. Eu vou dar 5 minutos para Deus me destruir, agora mesmo. Eu não sei o que ele vai fazer. Vai me mandar um raio, vai me dar um ataque cardíaco, não importa. Eu quero provar para vocês, eu dou 5 minutos para Deus me destruir. E ficou olhando no relógio, esperando passar os 5 minutos. E a plateia na palestra ficou assim: mas que cara mais sem noção. Mas ficou um clima meio tenso, um negócio meio... E todo mundo olhando e falou assim: ué? Aí foi passando os minutos, passaram 5 minutos, ele disse assim: viu? Deus não existe, porque eu coloquei Deus à prova e Deus não me destruiu. Aí o outro amigo olhou para ele e disse assim: cuidado. Imaginar que ele poderia acabar com a paciência de Deus só em 5 minutos. Deus seja louvado, sabe por quê? Porque Deus tem tanta paciência comigo, que hoje no auge dos meus 15 anos Ele ainda tem tanta paciência comigo. Que bom que Deus tem tanta paciência com a gente. Terceira coisa que eu diria para os meus pais. Terceira coisa que eu diria para os meus pais. Presta atenção, vocês diriam isso também? Terceira coisa.
Nós precisamos de amor, mesmo quando erramos. Yes ou não yes? Yes. Yes. Nós precisamos de amor, mesmo quando nós erramos. Na nossa cabeça de adolescente, a gente sabe que errar é uma coisa ruim. E muitos de nós nos cobramos a nós mesmos, porque nós precisamos da afirmação de todos, principalmente dos nossos pais. E nesse processo, se a gente sente que nós perdemos o perdão e a aprovação dos pais, esse peso fica muito pior, fica insuportável. Muitos adolescentes passam a acreditar que só serão amados se forem perfeitos. Só que nós erramos, eles erram. Mas quando nós não recebemos a aprovação dos nossos pais, a coisa fica muito ruim. E é por isso que a gente vê muitos adultos, depois que crescem, ainda buscando esse tipo de afirmação com qualquer pessoa, numa busca desesperada de tentar fechar esse ciclo. Por isso, quando alguém discorda dessa pessoa, não fecha o ciclo. Porque eu não recebia a aprovação no momento que eu precisava receber, quando minha personalidade estava sendo formada. Isso não fechou o resto da vida. Eu fico tentando agradar todo mundo, eu fico tentando receber elogios de todo mundo, eu fico buscando desesperadamente algum tipo de aprovação, porque aquele adolescente não recebeu isso. Só que tem um problema. Eu li um pensamento outro dia que diz assim: existem duas fases na vida. O pensamento diz assim: existem duas fases na vida. A adolescência, quando nós achamos que todos estão contra nós. E a fase adulta, que é quando nós temos certeza. O mundo está contra nós. Mas os pais estarem contra nós? Os pais não são todo mundo. Não é isso que a gente fala? Não é essa frase que a gente vive dizendo para os nossos filhos: pai, posso ir hoje à noite? Não. Mas pai, todo mundo vai, você não é? A gente fala isso para eles. Mas nossos pais também não são todo mundo. Os nossos pais são o nosso mundo. Imagine uma cena. Um filho tira nota baixa na escola. E quando o pai fica sabendo, o pai diz assim, é forte isso, mas é normal, viu? O pai diz assim: você só me decepciona. O adolescente pensa assim: bom, então quer dizer que o meu valor, a minha importância, depende da nota que eu tiro. E a conclusão que ele chega é muito simples, é raciocínio lógico. Falhar é igual não ter valor. Mas olha só, todo mundo falha. Nós falhamos, eles falham. Graças a Deus, quando nós falhamos, Deus está sempre pronto a nos acolher, a nos entender, a nos perdoar, a nos dar uma nova chance. Mas os nossos filhos não. Imagine o oposto dessa situação. O filho tira uma nota baixa. E o pai recebe a notícia e diz para o filho: filho, essa não foi uma boa nota, mas eu continuo acreditando em você, porque eu sei que você é muito inteligente. Vamos estudar juntos. Esse adolescente entende que mesmo que ele erre, ele ainda pode continuar sendo amado. Um depoimento que um adolescente fez para um pastor da sua igreja. Esse rapaz estava envolvido com drogas e ele pediu para conversar com o pastor. E quando ele procurou o pastor, ele disse assim: pastor, eu sabia que eu estava errado, mas eu não conseguia largar. Eu procurei a ajuda dos meus pais e o que eu ouvi o meu pai dizer foi: você não é mais
meu filho. O amor de um pai não pode ser condicional. O amor de Deus não é condicional. Como arrumar isso? Como lidar com isso? Corrija o erro, mas ame quem errou. Mostre que o comportamento do seu filho não define quem ele é. Diga que você não aprova o que ele fez, mas que você continua o amando. Base bíblica para isso? Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Quarta coisa que eu diria para os meus pais hoje, nos meus 15 anos. Confirmem se vocês não diriam isso. Nós precisamos do seu exemplo, não só do discurso. É o seguinte, se a gente nunca disse para vocês, nós vamos revelar o segredo agora, tá? Nós temos o dom de perceber incoerência. Nós temos o dom. Nós temos o dom. Se o pai fala uma coisa e faz outra, nós copiamos o exemplo, não o que ele fala. É simples assim. Nós somos como um GPS. Você está dirigindo um carro com um GPS. E o GPS manda você virar à direita. E você continua reto. O GPS não vai pegar o carro e virar para a direita. Ele vai reto. Mesma coisa com vocês. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. Se vocês ficarem ao contrário, nós não vamos fazer o que vocês mandaram. Não adianta a mãe dizer para o filho assim, você fica muito tempo no celular. E aí você vê ela toda hora no celular. E aí quando você questiona a mãe, porque ela está fazendo o que ela disse para você não fazer, aí você diz assim, mas eu estou fazendo a trabalho. E por acaso o celular sabe se é trabalho ou não? Incoerência. Incoerência. E a gente detecta isso muito fácil. Muito fácil. Base bíblica para isso. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Outra coisa que eu diria para os meus pais. Nós precisamos de orientação, mesmo quando dizemos que não. É verdade ou não? Yes? Nós tentamos os limites de vocês, é verdade. Mas no fundo a gente sabe que a gente precisa deles. Nós adolescentes testamos os limites, mas a gente sabe que esses limites são os sinais de amor e de cuidado. Um barco sem leme, ele vai para qualquer lugar. Parece que ele está em liberdade, mas não está, ele está perdido, ele está largado. Os limites dos pais são como um leme para a gente, que dá direção para onde a gente tem que ir. Depoimento de um adolescente. Ele disse assim, eu reclamava quando meu pai dizia não. Hoje, agradeço por cada não que ele me disse, porque me livraram de caminhos que teriam destruído a minha vida. Nem sempre o não é ruim. Nem sempre as dificuldades são coisas ruins. E é melhor ouvir não dos pais do que não da vida. Porque a vida não vai ter por mim o amor dos meus pais. Provavelmente você já esteve num parque da Disney. Toda criança no mundo quer ir num parque da Disney. Sonha em ir num parque da Disney. Mas nem todo mundo sabe como tudo começou. Eu aposto que vocês também não sabem. Deixa eu contar. Walter Elias Disney nasceu em 1901 em Chicago. Desde pequeno ele tinha paixão por desenhar. Aos 7 anos, ele vendia alguns desenhos que ele fazia para alguns amigos, vizinhos e colegas da escola. A família de Walter era pobre. O seu pai, Elias Disney, era um homem muito rígido, muito duro, e não aceitava a vocação artística do filho. Ele queria que Walt tivesse como ele dizia,
trabalho sério e que não perdesse tempo desenhando. Isso não é trabalho. Quando o Walt era adolescente, ele tentou ir para o exército para servir na Primeira Guerra Mundial e foi rejeitado. Foi rejeitado porque tinha pouca idade. Ele se voluntariou como motorista de ambulância na Cruz Vermelha e passou muito tempo dirigindo ambulância na França. E sabe o que ele fazia? Ele decorava as ambulâncias com desenhos e caricaturas. Era o que ele gostava de fazer. Então ele voltou para os Estados Unidos. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele trabalhou em agências de publicidade no Kansas City, onde ele começou a fazer pequenos anúncios e animações para comerciais. Ele tinha um irmão que chamava Roy. E com o irmão ele montou a primeira empresa de animação deles. Mas a empresa logo depois faliu. E Walt perdeu tudo, até a casa que ele morava. Foi quando ele conheceu o pastor de uma igreja. E esse pastor ofereceu pagar para ele uma pequena quantia irrisória para que ele pudesse desenhar cartazes publicitários para a sua igreja. Como Walt não tinha onde morar porque tinha perdido a casa, o pastor deixou ele dormir na garagem da igreja, que era suja, imunda, úmida e infestada de ratos. Um daqueles ratos chamou a atenção de Walt, que ele apelidou esse rato de Mickey. Em 1928, foi estreado o primeiro desenho animado de Mickey Mouse, já com som sincronizado, chamado Steamboat Willie. Nascia aí o Império Disney que você conhece hoje. Sabe o que isso quer dizer? Que na nossa vida vão existir momentos de cobertura e momentos de garagem. Vão existir momentos de topo da montanha e momentos de fundo do poço. Mas querendo ou não, o fundo do poço vai nos ensinar lições que infelizmente o topo da montanha nunca vai conseguir ensinar. Nem sempre o não é não. E Deus pode abençoar você mesmo nos piores momentos da sua vida. E última coisa que eu diria para os meus pais. Última coisa. Nos meus 15 anos eu diria para os meus pais isso. Nós aprendemos sobre Deus com vocês. Nós adolescentes precisamos ver Deus na vida de vocês, não só nos cultos. O depoimento de um adolescente, ele disse assim, eu perdi a minha fé, porque meus pais falavam que a igreja era um lugar bom para ir, mas lá na minha casa falavam mal de todo mundo da igreja. Hoje eu entendo que o problema não era com Deus, o problema era com a incoerência deles. Como mudar isso? Seja você a igreja que seu filho precisa, não transfira para os outros. A fé de vocês é o mapa que eles seguem para não se perder. E uma última frase, e eu quero terminar com ela. Pais, escutem e amem os seus filhos hoje. Porque um dia, os pais não vão mais estar aqui. E os filhos não serão mais adolescentes. Então aproveite hoje para amar, ouvir e caminhar junto com eles. Quando termina o filme, ela chega à conclusão de que não valeu a pena. O melhor, sabe o que é? Era viver cada fase da vida. É ser adolescente quando é adolescente. É ser criança quando é criança. É ser jovem quando é jovem. É ser adulto quando é adulto. Porque todo o processo faz parte de formar quem a gente é. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas nesse processo, a gente precisa de vocês. E eu quero fazer uma coisa agora aqui.
Eu quero chamar todos os adolescentes aqui na frente comigo. Podem vir aqui. De frente aqui comigo, olhando para lá. Rapidinho. Vem cá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu passar aqui, amiguinho. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. O que eu acabei de dizer, vocês concordam? Yes ou não yes? O que eu acabei de dizer, vocês gostariam de dizer isso para o pai de vocês? Yes ou não yes? Yes. Agora deixa eu perguntar para eles. Pais, vocês têm seus filhos aqui. Vocês estão dispostos a dar o que eles precisam? Yes ou não yes? Vocês acham que o que eu compartilhei com vocês faz algum sentido? Yes ou não yes? Yes. Vamos fazer alguma coisa para mudar esse cenário? Então você não quer vir aqui dar um abraço no seu filho e se comprometer com isso? Levanta de onde você está. Vem aqui, porque eu quero fazer uma oração por você. Por você e sua família. Vem aqui. Abraça seus filhos. Por incrível que pareça, eu não sei por que isso acontece, todos nós já fomos adolescentes e aí a gente esqueceu como é que é isso. Vai lá onde está seu filho, vai lá. Eu tenho 15 anos, é fácil subir aqui em cima. Deixa eu aproveitar porque são os últimos minutos que eu tenho 15 anos. Agora olhem aqui para mim, todos olhem aqui para mim. Pais e filhos, olhem aqui para mim. Esse momento é importante, olhem aqui para mim. Eu quero pedir para a igreja se colocar em pé agora, se coloca em pé. Tudo isso faz sentido ou não? Faz. Vamos nos comprometer com os nossos filhos, com essas coisas que a gente ouviu hoje. Não é difícil, gente. É só ouvir. Tardio para irar, paciência, coisa simples. Na verdade, isso é só fruto de espírito de quem tem um relacionamento com Deus. Vamos nos comprometer em escutar, paciência, tempo. Muitos pais acham que prover alimento, prover as coisas dentro de casa é amar. Não é só isso, é muito mais do que isso. Vamos orar agora? Querido Jesus, são presentes que o Senhor deu para nós. Que show essas crianças deram hoje de manhã. Que coisa linda, usando os dons deles para louvar o teu nome. Que coisa maravilhosa. Cantando, tocando. Eles podiam estar em qualquer lugar, estão aqui, mas ainda são adolescentes. Teoricamente, até os 15 anos eles são obrigados a obedecer a gente. Com os 16 anos eles já podem ter um carro e eles começam a ter uma liberdade onde a gente começa a perder o controle. Por isso é que nós tomamos hoje a decisão de sermos pais que ouvem e têm o maior interesse do mundo em saber a necessidade dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, para que a gente possa ser o Deus que eles possam conhecer através do nosso amor e do nosso carinho. Que nós possamos ser o Senhor revelado na vida deles. Nos perdoe se não, porque com certeza todos nós falhamos. Mas ainda há tempo de corrigir, ainda há tempo de amar, ainda há tempo de perdoar, de pedir perdão e de a gente refletir o Senhor na vida deles. Nem tudo está perdido. Tudo pode ser recuperado. Se a gente der uma chance, uma brechinha para o Senhor poder entrar e agir. Nós como pais, e agora nesse momento, eu deixo de ter 15 anos. Mas quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, pelos filhos que o Senhor me deu, pelos filhos dessa igreja, porque nós somos uma família. E o Senhor é o Pai de todos nós. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, que a nossa casa seja a sua igreja para os nossos filhos. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.